Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E o nosso vídeo de hoje, a nossa mensagem é Jesus perante Pilatos, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículos 11 até ao 31. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E essa mensagem também se encontra, irmãos, a mesma mensagem, nós vamos estar meditando hoje com os irmãos aqui, se encontra também no livro de Marcos, capítulo 15, dos versículos 1 até ao 20. Em Lucas, capítulo 23, versículos 1 até ao 25. Em João, capítulo 18, versículos 28 até ao 16. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje é Jesus perante Pilatos, que diz o seguinte: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Sejam crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana
e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vamos estar meditando aqui numa referência, né? Que nós temos aqui a respeito desse assunto, né? Uma referência grande, bastante proveitosa. Eu peço que os irmãos, todos nossos amigos ouvintes, né? Telespectadores, que prestem bem atenção nessa meditação que nós vamos estar aqui junto com os irmãos, tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 27, versículo 24, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 27, versículo 24, está escrito o seguinte: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, ante o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tendo mandado açoitar Jesus, os sofrimentos, antes voltando no 24, né? Pilatos, o maior pecado de Pilatos foi transigir no ato que ele sabia que era verdadeiro e correto, por causa do seu cargo, nível social e proveito pessoal. Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isto ele declarou várias vezes. Versos 18, João, ver no capítulo 18, né? E João, capítulo 19, versículos 4 ao 6, né? O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto, por causa do seu cargo, nível social e proveito pessoal. Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isto ele declarou várias vezes. Verso 18. João, capítulo 19, versículos 4 ao 6. No versículo 27, no capítulo 27, no versículo 26, está escrito o seguinte, né? Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado, né? E tendo mandado açoitar Jesus, os sofrimentos de Cristo, quarta fase, no açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela encurvava-se sobre um tronco, com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso, presos nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a sua cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante desse castigo. Versos 32. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Isaías, capítulo 52, verso 14. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para a quinta fase dos sofrimentos de Cristo, verso 28, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 28 e 29. Uma capa de escarlate, uma coroa de espinhos, né? Mateus, capítulo 27, versículos 28 e 29, né? E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os sofrimentos de Cristo, quinta fase, desamarraram as mãos de Jesus e o puseram em meio à tropa romana. Verso 27. Os soldados colocam uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Versos 29. Os soldados escarnecem dele e batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Verso 30. Para a sexta fase dos sofrimentos de Cristo, ver a nota seguinte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 27, 31. O levaram para ser crucificado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Os sofrimentos de Cristo, sexta fase, levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o faz cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Obrigam a Simão de Cirene a levar a cruz. Para a sétima fase do sofrimento de Cristo, versos 35. Então, irmãos, nós vemos aqui, alguns, entre todo esse sofrimento, coisa horrível, coisa horrorosa, vocês veem que é tão grande esse castigo, que eles faziam, com os condenados, nessa situação antes de ser crucificado, que vocês vejam aqui que muito das pessoas que eram condenadas através desse tipo de condenação para ter morte de cruz, não conseguiam permanecer vivo até terminar o autoflagelamento, Vocês vejam o tipo de ferramenta que eles usavam para o autoflagelamento. 2 homens, um de cada lado, chamado algozes, e cada um com um chicote na mão, com um rei na mão, e aquele rei tinha nas suas pontas, um rei de tiras, tinha nas suas pontas ali objetos cortantes, entre eles como pedaços de ossos, Eles batiam aquilo com vontade, sem roupa, amarrado num pau, amarrado num tronco, com as mãos para frente, amarrado no tronco, e ali com as costas livres, e os 2 homens chicoteando um de cada lado,
Então vocês vejam que coisa terrível, que coisa mais triste, né? Um homem amarrado com as mãos para frente num pau, despido nu, sem roupa nenhuma, e dois homens, se fosse chicote puro, comum, puro e simplesmente iapa de rebenque, de rebenque ou de reis, né? Já era coisa terrível, né? Agora, coisa horrível. Agora vocês imaginam com amarrar nas pontas, né? Objetos cortantes, principalmente com pedaços de ossos para bater e aquilo aprofundar na carne e sair rasgando, né? E aqui a mensagem menciona, irmãos, que a coisa era foi tão horrendo, né? Ali o autoflagelamento de Cristo, né? Que ele foi submetido, né? Que ali os cortes eram tão profundos que as veias apareciam todas, até as artérias e até parte parte da barriga, né? Quer dizer, era tão profundo que chicoteando pelas costas, cortando pelas costas, podia ver ali, né? Tudo aquilo, né, que nós temos no nosso abdômen, na nossa barriga, né? Eu já trouxe uma mensagem vários dias atrás e falando sobre isso, né? Que foi tão angustiante, tão sofrido, foi tão assim, a gente não tem nem palavra para expressar, né? Como foi esse autoflagelamento de Cristo, né? Que tem lugar na palavra que fala que aquilo debruçou depois que ele estava na cruz. Né? Não tinha nada para segurar mais aquilo debruçou, despencou, né? A palavra não fala se caiu no chão, se ficou pendurado, mas fala que houve, abriu tudo. Então, pelas costas se via tudo que estava dentro da barriga, dentro do abdômen de Cristo, né? Por tão tamanho flagelamento que foi o flagelamento de Cristo, né? Então, vocês veem que é coisa horrorosa. E Jesus foi tão poderoso, foi tão grande, foi tão forte, foi tão tremendo, né? Que ele demorou várias horas depois que ele passou por isso, foi levado carregando a cruz até onde ele aguentou carregar, mas pelo esgotamento físico que ele já estava minado as energias dele, ele caiu, não conseguiu levantar com a cruz nas costas, aí estava passando um homem, um tal de José, eu não me lembro o nome do homem agora, é José de alguma coisa, né? E esse José, eles obrigaram ele a pegar a cruz de Cristo, né? E levar na marra, carregando a cruz de Cristo. O homem não estava sem problema nenhum, o homem estava, né? E foi levado, né? E essa situação de Cristo na cruz, todo o poder que ele tinha como Deus foi retirado exatamente para que ele pudesse passar por esse sofrimento como homem, né? E chegar até o final desse processo todo, né? Como filho obediente de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então ele suportou isso na raça mesmo, assim, na força, na coragem, né? na certeza de que ele seria realmente o grande vitorioso, passando por esse processo todo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também outra parte importante que chama a nossa atenção, né? A mulher do governador Pôncio Pilatos, né? Naquela noite do julgamento de Cristo, né? Ela teve um sonho na noite anterior com Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Teve um sonho que via ali o tamanho do grande sofrimento que ele passava, e ela mandou um recado para ele, né? Não entra na questão desse justo, porque tive um sonho com ele e padeci muito por causa dele. Ou seja, você decide o que tiver que ser decidido como governador, como juiz, como julgador, mas não tome você iniciativa de condená-lo por iniciativa própria, por qualquer tipo de prazer, de gozo, de alegria por si próprio, porque eu tive esse sonho, esse grande sofrimento. Ou seja, se você entrar, você será culpado também pelo sangue desse justo, porque ele, nas palavras expressadas por ele ali, ele queria libertar Cristo, ele falou com eles, né? Então, de modo que ele foi obrigado a dar o veredito final de acordo com aquilo que o povo decidiu, porque assim eram as leis, né? Como se fosse um julgamento desses que tem aqui no Brasil, onde os jurados decidem, aquilo que os jurados decidirem, né? O juiz assina, decreta e é cumprido, né?
Então, assim, o povo decidia também naquela época quem morria e quem era solto, né? Então, ele lutou, fez alguma coisa, eu não sei se ele fez tudo que ele podia fazer ou não, né? Mas ele fez, pelo menos até onde a gente consegue ver, ele agiu com sinceridade, né? E no final de tudo aquilo, como ele viu que ele era inocente, ele confessou com a própria boca dele que Jesus era inocente, né? Que ele soltava e condenava, crucificava Barrabás, né? Aí ele pediu água e na frente de todos ali como testemunho falou: eu lavo as minhas mãos quanto à condenação desse justo, porque eu sei que ele é inocente, né? Então isso também chama a nossa atenção, né? A gente se depara com essa afirmação, né? O tempo todo com os pregadores pregando e falando sobre esse acontecimento, né? Se ele fez isso de coração ou apenas de fachada, nós não sabemos. Somente Deus, somente Ele e Deus é que sabe como é que estava o coração dele, como é que estava a sinceridade das suas palavras. Eu falo muito isso, o nosso crédito diante de Deus é pela nossa sinceridade, né? Não é pela sinceridade das nossas palavras, porque palavras a gente pode falar ou soltar uma palavra, o coração ter outra coisa no coração, mas a nossa sinceridade de coração, Deus conhece, Deus sabe, então de modo que nós podemos enganar qualquer pessoa à nossa volta, em nosso meio, mas nós não consigamos enganar a Deus, não tem como. Então, se ele fez isto, se ele falou o que falou em relação, confessando a inocência de Cristo, se ele pediu água para lavar as mãos, fazendo de inocente, que ele não tinha culpa naquilo ali, né? Se foi com sinceridade de coração, então verdadeiramente a mulher dele conseguiu fazer com que ele não entrasse na situação, né? Então ela mesma com certeza conseguiu, porque ela diz: não entra na causa desse justo. Ela confessou com a boca dela que Jesus era justo, que ele não era culpado, né? Porque padeci muito à noite em sonho com ele, ou seja, ela deve ter tido pesadelos ali, contemplando todo o sofrimento que Jesus iria passar, que ele estava passando naquela situação, né? E mandou para o marido, alertando o marido, né? Porque ela o amava, o respeitava e queria bem, e queria que ele também não se envolvesse, né? Ele era obrigado a fazer o julgamento, porque ele era o juiz, ele era o governador, ele era o homem responsável, competia a ele fazer isso, mas que não fosse ele fazendo por conta própria, e até tentando defender da forma que ele fez, né? Então, de modo que assim foi Jesus, foi levado à cruz, né? Amanhã nós estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, falando da crucificação de Jesus. Aqui foi o julgamento, foi o autoflagelo, a flagelação, a condução da cruz até o alto do Gólgota. Amanhã estaremos de volta trazendo a crucificação de Jesus, como é que se deu todo esse acontecimento. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?